185.000 soldados não foram suficientes para vencer esta batalha. Angel, uma das mais impressionantes narrativas encontradas. A Bíblia destaca a mão divina de Deus nos eventos de seu povo, e o episódio de Ezequias contra seus inúmeros adversários é um testemunho marcante dessa intervenção. Ezequias, por sua vez, se destacava enormemente em relação ao seu infame pai, Ahaz. Durante seu memorável reinado de 29 anos, Ezequias recebeu o raro privilégio de agir corretamente aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu ancestral Davi. Ele ascendeu ao trono aos 25 anos, no terceiro ano do reinado de Osa, filho de Elá, em Israel. Sua mãe, Abi, filha de Zacarias, também desempenhou um papel significativo em sua vida. As Escrituras ressaltam sua retidão, comparável à de Davi, conforme registrado em 2 Reis 18:13. Ezequias não só respeitou, mas também reformou os locais de culto elevados, eliminando os ídolos e destruindo a serpente de bronze que Moisés havia feito, conhecida como Neustã. Este ato simbólico marcava a rejeição à idolatria que havia corrompido o povo, conforme detalhado em 2 Reis 18:4-5. Sua firmeza e dedicação em remover tais idolatrias fortaleciam sua fidelidade aos mandamentos divinos. A história de Ezequias é particularmente notável não apenas por suas reformas religiosas, mas também por sua coragem política. Ele se revoltou contra o rei da Assíria, recusando-se a servi-lo, e estendeu seu domínio até Gaza, como relatado em 2 Reis 18:16. Sua liderança foi marcada por uma profunda confiança no Senhor, que abençoou todos os seus empreendimentos. No 4º ano de Ezequias e no 7º ano de Osa, filho de Elá e rei de Israel, Shalmaneser, rei da Assíria, lançou um ataque devastador contra Samaria e sitiou a cidade. Após 3 anos de cerco, Samaria caiu no 6º ano do reinado de Ezequias, marcando o 9º ano de Osa. A consequência foi severa. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Síria, assentando-os em Halá, em Gozã, ao longo do rio Habor e nas cidades dos Medos. O motivo dessa deportação foi claro: os israelitas não haviam obedecido ao Senhor seu Deus, ignorando os mandamentos dados por Moisés. Em um ponto crítico, no 14º ano do reinado de Ezequias, Sargão II, sucessor de Shalmaneser, invadiu Judá. Ele capturou todas as cidades fortificadas, exceto Jerusalém. Diante dessa calamidade, Ezequias buscou apaziguar o rei da Assíria, enviando-lhe uma mensagem de Laquis, admitindo seu erro e concordando em pagar um pesado tributo para salvar Jerusalém. O preço foi alto: 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Desesperado, Ezequias financiou esse tributo com a prata encontrada nos tesouros do templo do Senhor e no palácio real, chegando até a despojar o ouro das portas e umbrais do templo do Senhor para cumprir a exigência assíria. Esses atos mostram um momento de profundo desespero e um cálculo errado por parte de Ezequias, que esperava evitar a sorte de Samaria, mas apenas adiou a inevitável confrontação com os assírios. A situação de Ezequias continuava precária, apesar de seus esforços. Após esvaziar os tesouros de Judá para satisfazer as demandas do rei da Assíria, Ezequias descobriu que suas concessões foram em vão. Deus permitiu que os assírios cercassem Jerusalém, um teste severo para a fé de Ezequias e uma demonstração do poder divino. Apesar do resgate pago, Senaqueribe, o rei da Assíria, não estava satisfeito e buscava qualquer pretexto para invadir Jerusalém. Senaqueribe enviou uma delegação massiva para cercar a cidade, exigindo a rendição incondicional de Ezequias. Diante da pressão, Ezequias tentou apaziguar Senaqueribe com mais tributos, prometendo 10.000 talentos de prata e 1.000 talentos de ouro retirados novamente do templo e do tesouro real. Os embaixadores assírios, liderados pelo Rabixaqué, chegaram a Jerusalém e se posicionaram estrategicamente no aqueduto da piscina superior.
Confrontados por Eliaquim, Shebna e Joá, o Rabshaqué lançou um desafio audacioso. Questionou a base da confiança de Ezequias, zombando de sua aliança com o Egito e desafiando sua fé em Deus, cujos altares Ezequias havia destruído. Ele até propôs um acordo provocativo. Ofereceria 2.000 cavalos se Judá pudesse encontrá-los cavaleiros. Com arrogância, o Rabshaqué afirmou que sua campanha era divinamente ordenada, intensificando o drama da situação que enfrentava Ezequias. O representante de Senaqueribe, na tentativa de intimidar e persuadir Jerusalém a se render, apresentou argumentos calculados perante Ezequias e os cidadãos. Primeiramente, desacreditou o Egito como um aliado impotente, uma realidade incontestável. Em seguida, insinuou que Judá havia enfurecido seu Deus ao destruir os locais proibidos de culto, uma ação correta de Ezequias, mas que gerava dúvidas em meio à crise. Ademais, destacou a insuficiência militar de Judá para enfrentar a Assíria, mesmo após os subornos, um ponto provavelmente verdadeiro. Por fim, afirmou falsamente que Deus o instruíra a atacar a terra, uma declaração que, embora mentirosa, poderia parecer plausível para os desesperados moradores de Jerusalém, observando o avanço assírio que já havia conquistado muitos ao norte. Diante desses argumentos, Eliaquim, Shebna e Joá pediram que se comunicasse em aramaico, visando proteger o povo que ouvia nas muralhas. No entanto, o Rabshaqué se recusou, proclamando em hebraico, aumentando a tensão. Ele argumentou que Ezequias era incapaz de protegê-los e que confiar no Senhor seria inútil. Não deixem Ezequias enganar vocês. Ele não pode livrar vocês da minha mão, clamou ele, insistindo que a resistência era fútil e que a cidade certamente cairia nas mãos assírias, como declarado em 2 Reis 18, 31-33. Essa abordagem brutal tinha o intuito de semear o medo e a resignação entre os ouvintes, minando a confiança deles em seu rei e sua fé. Enfrentando uma ameaça iminente, o povo de Judá se viu diante de um dilema crucial, exacerbado pelas palavras persuasivas do rei da Assíria, que ofereceu paz e prosperidade em troca da rendição. Não dê ouvidos a Ezequias. Faça as pazes comigo e rendam-se a mim. E então cada um de vocês desfrutará do fruto de suas videiras e figueiras e beberá água de seus poços, até que eu os leve para uma terra como a sua, uma terra de grãos e vinho novo, de pães e vinhas, de oliveiras e mel. Escolham a vida, não a morte. Não ouçam Ezequias, pois ele os engana ao dizer que o Senhor nos livrará, conforme registrado em 2 Reis 18, 31-32. O porta-voz assírio, então, desafiou a competência do Deus de Israel, comparando-a com a incapacidade dos deuses de outras nações já conquistadas pela Assíria, que falharam em proteger suas terras e povos. O Deus de alguma nação já libertou sua terra das mãos do rei da Assíria? Provocou ele, questionando a habilidade do Senhor em salvar Jerusalém, onde outros deuses falharam. Diante dessas ameaças, Eliaquim, Sebna e Joá voltaram a Ezequias, com suas roupas rasgadas em sinal de luto e desespero, relatando as blasfêmias proferidas contra Deus. Ezequias, profundamente abalado, rasgou suas próprias roupas, cobriu-se com saco e procurou refúgio e conselho na casa do Senhor. Ele enviou seus conselheiros até o profeta Isaías, vestidos de saco, para buscar uma palavra de esperança e direção. Eles transmitiram a Isaías a gravidade do momento. Este é um dia de repreensão e desgraça. Talvez o Senhor teu Deus ouça todas as palavras do Rabshaqué, que veio ridicularizar o Deus vivo, e o repreenda pelas palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. 2 Reis 18, 33-37. A crise em Jerusalém atingiu um ponto crucial, onde a fé no Deus vivo seria testada contra o poderio e a persuasão de um império mortal. Ao receber o relatório alarmante, o rei Ezequias, profundamente perturbado, rasgou suas roupas e buscou refúgio no templo do Senhor.
A situação em Judá era desesperadora, mas a resposta de Ezequias foi de humildade e devoção. Ele demonstrava que, mesmo na adversidade, a fidelidade a Deus não falha. Em vez de sucumbir ao medo, ele procurou a orientação divina, enviando uma delegação ao profeta Isaías, na esperança de obter uma palavra reconfortante do Senhor. Os mensageiros narraram a Isaías a blasfêmia do chefe assírio, que zombava do Deus vivo, ameaçando a segurança e a fé de Jerusalém. Isaías, no entanto, já ciente dos eventos por revelação divina, transmitiu uma mensagem de Deus a Ezequias: "Não tema as blasfêmias que você ouviu. O rei da Assíria, ao ouvir um relatório, voltará ao seu país, onde encontrará seu fim pela espada." Essas palavras, em 2 Reis 19:5, o 7, serviram para reafirmar a proteção de Deus sobre Jerusalém, recordando ao rei que a providência divina estava ativa e vigilante. Enquanto isso, o cenário político agitava-se. O rei da Assíria recebia notícias de confrontos com outras forças, incluindo Tiraca, rei da Etiópia. Em um gesto de desespero e para intimidar ainda mais Ezequias, o rei da Assíria enviou uma mensagem reiterando a ameaça a Jerusalém, questionando a confiança de Ezequias em Deus e comparando a situação de Judá com outras nações que haviam sido devastadas. "Não deixe que o Deus em quem você confia o engane", zombavam eles, tentando semear dúvida sobre o poder do Senhor em contraste com o destino de nações que haviam sido conquistadas pela Assíria. Este confronto entre as promessas de Deus e as ameaças do rei da Assíria atingiu o ápice, desafiando Ezequias a permanecer firme na fé e confiança em Deus, apesar das circunstâncias aparentemente insuperáveis. Quando Rabsaqué foi informado de que o rei da Assíria havia deslocado suas forças para Líbna para enfrentar um novo desafio do rei de Cuxi, ele percebeu que não poderia permanecer à espera em Jerusalém. No entanto, antes de partir, reiterou suas ameaças a Ezequias, prometendo um retorno para completar o cerco a Jerusalém. Diante dessa promessa de retorno, Ezequias recebeu uma carta de intimidação dos assírios, a qual ele levou ao templo do Senhor. Lá, em um ato de profunda reverência e busca por intervenção divina, Ezequias estendeu a carta diante do Senhor e orou fervorosamente. Em sua oração, ele proclamou: "Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê, e ouve as palavras de Rabsaqué, que ele enviou para insultar o Deus vivo." Ezequias continuou, destacando a destruição que os reis da Assíria haviam infligido sobre outras nações e como haviam desdenhado seus deuses, que eram apenas ídolos feitos por mãos humanas. Ele contrastou isso com a natureza do Senhor, o verdadeiro Criador de tudo, enfatizando que, ao contrário dos falsos deuses, o Senhor tinha o poder real para salvar e defender seu povo. Portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos de sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Concluiu ele. Essa oração não apenas buscava libertação, mas também era um chamado para que a soberania e a glória de Deus fossem manifestadas perante todas as nações. A atitude de Ezequias, ao contrário de desespero, foi de confiança e submissão ao poder superior de Deus. Ele viu a crise não apenas como uma ameaça, mas como uma oportunidade para que a fidelidade e o poder de Deus fossem publicamente vindicados. Após a fervorosa oração de Ezequias, Isaías, filho de Amós, trouxe uma resposta divina para o rei de Judá. "Isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz", começou Isaías, transmitindo as palavras de Deus contra o rei da Assíria. "Ouvi sua oração a respeito de Rabsaqué. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém sacode a cabeça atrás de você. Quem você insultou e blasfemou? Contra quem você levantou sua voz e levantou seus olhos em orgulho? Contra o Santo de Israel.
Deus, através de Isaías, continuou a confrontar o rei da Assíria com suas próprias palavras de arrogância. Com meus muitos carros, subi às alturas das montanhas, ao máximo, e cortei as alturas do Líbano, seus cedros mais altos, os mais seletos de seus pinheiros. Cheguei às suas partes mais remotas, a melhor de suas florestas. Eu cavei poços em terras estrangeiras e bebi água ali. Com as solas dos meus pés, eu sequei todos os riachos do Egito. E Deus revelou a profunda ironia das pretensões do rei da Assíria, dizendo: Você não ouviu, há muito tempo que eu ordenei. Nos velhos tempos, eu planejei isso. Agora, eu fiz com que acontecesse que você transformasse cidades fortificadas em pilhas de pedra. Seus habitantes são impotentes, consternados e envergonhados. Eles são como plantas no campo, como tenros pedaços de grama, como grama nos telhados, queimados antes de crescer. O Senhor então declarou que estava plenamente ciente das ações e da raiva do rei da Assíria. Eu sei quando você se senta, quando sai e entra, e sua raiva contra mim, porque você se enfureceu contra mim e sua insolência chegou aos meus ouvidos. Vou colocar meu anzol no seu nariz e meu pedaço na sua boca, e eu te farei voltar pelo caminho que você veio. Essa resposta não apenas reafirmou o poder soberano de Deus sobre as nações, mas também destacou que o rei da Assíria era meramente um instrumento nas mãos de Deus, utilizado para cumprir propósitos divinos que ele próprio desconhecia. Em sua ignorância, Rabsaque não percebeu que suas conquistas eram permitidas por Deus como parte de um plano maior. Assim, ele seria humilhado e arrastado de volta para a Assíria, demonstrando sua insignificância diante do Deus de Israel. Deus, em sua resposta a Ezequias, ofereceu um sinal profundo de esperança e restauração. Isto será um sinal para você, Ezequias, disse o Senhor. Este ano você comerá o que cresce por si só, e no segundo ano o que brota disso. Mas no terceiro ano, semeie e colha, plante vinhas e coma seus frutos. Esta promessa indicava não apenas a sobrevivência imediata de Judá, mas também uma prosperidade futura, onde, após 2 anos de subsistência natural, o povo poderia voltar a cultivar a terra ativamente, garantindo sua recuperação e crescimento contínuo. O Senhor prosseguiu, fortalecendo a esperança de Ezequias e do povo de Jerusalém. Mais uma vez, um remanescente da casa de Judá que sobreviveu criará raízes abaixo e dará frutos acima, porque de Jerusalém sairá um remanescente, e do Monte Sião uma banda de sobreviventes. O zelo do Senhor Todo-Poderoso realizará isso. Através dessas palavras, Deus assegurou que não apenas Jerusalém sobreviveria ao cerco, mas também floresceria novamente, demonstrando o compromisso duradouro do Senhor com seu povo. Finalmente, a promessa divina de proteção foi reiterada com convicção. Portanto, é isso que o Senhor diz a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha aqui, nem virá diante dela com escudo, nem construirá um cerco contra ela. Pelo caminho que veio, ele voltará. Ele não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por minha causa e por amor de Davi, meu servo. Essas palavras não apenas confirmaram a segurança imediata de Jerusalém, mas também reforçaram a aliança eterna entre Deus e a linhagem de Davi, assegurando que, através das adversidades, a fidelidade de Deus permanece inabalável, protegendo e prosperando seu povo contra todas as probabilidades. O desfecho da ameaça assíria foi marcado por um ato divino impressionante de proteção e justiça. Conforme prometido, Deus defendeu Jerusalém não apenas por amor a seu povo, mas também para honrar sua promessa a Davi, garantindo que sua linhagem continuasse até o advento de Jesus Cristo, o Messias. A intervenção divina foi dramática e decisiva. Naquela fatídica noite, o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio e aniquilou 185.000 soldados.
Ao amanhecer, o exército de Rabsaqué jazia morto, uma visão que selou o destino da ameaça assíria sobre Jerusalém. Com seu exército devastado, Rabsaqué foi forçado a retornar a Nínive em desgraça. O fim de sua vida veio de maneira trágica e irônica. Enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, Rabsaqué foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, que depois fugiram para a terra de Ararat. Esar-Hadon, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. A morte de Rabsaqué reflete uma ironia divina. Assim como o gigante filisteu Golias, ele desafiou o Deus de Israel e encontrou um destino semelhante. Seu próprio Deus, Nisroque, foi incapaz de salvá-lo, demonstrando a soberania e o poder supremo do Deus de Israel. Este evento não é apenas uma história de vitória militar, mas uma afirmação da fé e da proteção divina sobre aqueles que confiam no Senhor. A história de Ezequias e da proteção divina de Jerusalém é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus está no controle. Se você achou essa história inspiradora, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que outros também possam aprender sobre a fidelidade e o poder de Deus. Que Deus te abençoe ricamente.